Duas linhas escatológicas. E por inimizade entre Satanás e a mulher, Cristo e sua igreja guerrearão contra Satanás, buscando atingi-lo pela cabeça. Satanás e seus seguidores humanos batalharão contra Cristo e seus seguidores tentando ferir o calcanhar, ou seja, agir de forma traiçoeira, com calúnias, mentiras, difamações e provas forjadas contra inocentes e outros, como Gênesis 3:15, o que significa ferir o calcanhar. Particularmente, creio que a referência à mulher e sua semente estão contextualizadas com a mulher Israel em Apocalipse, no capítulo 12, porque a semente de Eva é toda a raça humana. No tempo do dilúvio, 99,9% em média da raça humana declarou-se seguidora de Satanás e, por isso, pereceu no dilúvio. Creio que em Gênesis 3:15, a primeira profecia sobre o nascimento de Jesus, proferida diretamente pelo próprio Deus, constituiu-se também na primeira profecia escatológica, pois aproximadamente 4.000 anos após, Jesus veio como agente para vencer Satanás, dar fim ao pecado e conduzir o povo recuperado para Deus ao novos céus, à nova terra e à nova Jerusalém. Jesus veio como agente humano. Dois profetas básicos escatológicos, Israel e a Igreja, estão intimamente ligados à escatologia até a nova terra. Deus estabeleceu o profeta Daniel como o agente básico da escatologia do povo de Israel e o apóstolo João como o agente básico da escatologia da igreja. Um calendário de Deus para dois povos. No fim do cativeiro babilônico, Deus deu a Daniel um calendário de 70 semanas de 7 anos cada, correspondendo a 490 anos até a restauração espiritual do povo de Israel. Nesse período de 490 anos, está o período da igreja entre a 69ª e a 70ª semana de 7 anos cada. No primeiro e último períodos de Israel, a contagem numérica para Israel é definida em 2 períodos. No fim do cativeiro babilônico, até a crucificação de Jesus, da crucificação de Jesus até o início da última semana da profecia de Daniel, a contagem do tempo para Israel deu uma pausa até vencer o tempo da igreja. O tempo da igreja, do Pentecostes até a assinatura do Acordo de Paz, assinado no início do mês de outubro de 2025, cumprindo a profecia em Daniel 9:27. O tempo da igreja foi de 1992 anos. Creio que com a assinatura do Pacto de Paz, a igreja encerrou seu tempo no ministério da pregação do Evangelho. 70 semanas com uma pausa. Na história do povo de Israel, o tempo só é contado quando ele está ativo nos projetos de Deus. Por isso, no calendário das 70 semanas, até a restauração espiritual de Israel, na segunda vinda de Cristo, para julgar as nações. Como o profeta Daniel foi escolhido por Deus para falar da escatologia do povo de Israel, a profecia foi dividida em 2 tempos, do fim do cativeiro babilônico até a crucificação de Jesus. 69 semanas
igual a 483 anos. O intervalo entre a 69ª e a 70ª semana de 7 anos foi o tempo da Igreja. O início do tempo da Igreja. No momento em que Jesus expirou na cruz, o véu do templo que separava o Santo dos Santos foi rasgado de cima para baixo quando Deus saiu de lá para habitar nos templos do Espírito Santo, a Igreja, a qual começou a tomar forma 50 dias após a morte de Jesus no Pentecostes. Aliás, a palavra Pentecostes significa 50. A partir do Pentecostes, entrou o período das 7 igrejas da antiga Ásia Menor. Repetindo, a partir do Pentecostes, entrou o período das 7 igrejas da antiga Ásia Menor, hoje a Turquia, figurando todo o tempo do cristianismo. No momento que Jesus expirou na cruz, o segundo templo e o povo de Israel encerraram seus tempos nos projetos de Deus, sendo sucedido pela Igreja, conforme Romanos, no capítulo 11, até o início da 70ª semana da profecia de Daniel. Por isso, no ano 70 da era cristã, o segundo templo foi destruído e os judeus foram dispersos pelos romanos para as nações. Em 1948, os judeus retornaram à sua terra. Como os 2 templos anteriores, cada um cumpriu o seu tempo, Israel teve que esperar o fim do tempo da Igreja para entrar novamente na história do início da 70ª semana de 7 anos. A semana dos últimos 7 anos é o tempo da construção do terceiro templo, também o tempo do anticristo e o tempo da grande tribulação, que findará com a segunda vinda de Cristo para julgar as nações e estabelecer o milênio. Se no início de outubro de 2025 o tempo da Igreja encerrou, para dar lugar à última semana da profecia de Daniel, conforme as profecias, a Igreja aguarda a sua retirada do planeta do arrebatamento, pois o tempo da profecia de Daniel 9, 24 a 27 já começou com a última semana de 7 anos. A qualquer momento a Igreja será tirada da terra para retornar com Cristo na sua segunda vinda, conforme Apocalipse 19, versículo 14.